Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 20. À medida que os irmãos encontrarem o texto da palavra de Deus, eu vos convido a se colocar de pé. Vou ler os irmãos, por gentileza, acompanhem, repetindo Mateus 5, 17 a 20. Amém? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, o instruir dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Assentai-vos, irmãos. Temos o Sermão do Monte. Iniciamos a exposição, no início do capítulo 5, com as bem-aventuranças. Passamos pela declaração de hoje que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E agora nós vamos ver a questão da lei, o princípio da obediência à lei. E, sobretudo, nessa ênfase de ser grande no reino dos céus. Quer ser grande no reino dos céus? Obedeça à Escritura, obedeça à palavra de Deus. Mas o texto começa dizendo: não penseis que vim revogar a lei. Não vim revogar, vim cumprir. Parece que Jesus está dando uma desculpa, está se desculpando por alguma coisa. Se você observar o contexto geral dos evangelhos, por algumas vezes a gente vê Jesus descumprindo algumas leis. Quando os seus discípulos comem espigas no meio do dia de sábado, são certas vezes também criticados porque comem sem lavar as mãos. Outras vezes porque os discípulos de João, eles, os escribas e fariseus, jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. E pode-se agora imaginar, será que essa palavra é de Jesus mesmo? Ele não veio revogar, ele veio cumprir a lei. Mas que lei será que ele está falando? E que lei ele veio cumprir? E qual lei ele não cumpriu? Qual lei ele não cumpriu? Bem, vamos começar definindo esse conceito de lei, o que se entendia por lei, dividido pelo menos em 4 conceitos. A primeira lei, o que nós entendemos por lei, os judeus entendiam por lei, é a lei dos 10 mandamentos, decálogos, como encontramos lá em Êxodo, no capítulo de número 20. Hoje, durante a escola dominical, estudamos a respeito de lei e a Bíblia. E um dos tópicos que nós estudamos ali era a oração. Vamos recordar, leia diariamente, leia em oração, interprete corretamente, memorize, medite e obedeça. Obedeça. São as 5 divisões que nós estudamos na lição de hoje. Leia a Bíblia. Leia
Você lembra? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, escultura, não os adorarás. Lembra-te do dia de sábado, não invocarás o nome dos deuses. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás. Lei, os mandamentos, os 10 mandamentos. Esse é o primeiro conceito de lei. O segundo conceito de lei, que os judeus, principalmente da época de Jesus entendia, era a lei, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, para o judeu, esses 5 primeiros livros da lei, os 5 primeiros da lei, também era a lei. O terceiro conceito de lei, a lei e os profetas. Eu falava a lei e os profetas, entendia-se também a lei. E havia um quarto conceito de lei, que era a interpretação oral dos rabinos, dos mestres, dos escribas. E o conceito mais em voga na época, quando se falava de lei, pense qual é? Pelo contexto que a gente está estudando aqui e refletindo nessa noite. Não era o decálogo, não era o Pentateuco, não era o Pentateuco dos profetas. Era a interpretação que os rabinos davam, que os escribas davam em relação à lei. Por exemplo, a lei dizia: ama teu irmão. Isso a lei dizia. E a interpretação lógica dos escribas era: odeie os seus inimigos. Mas a Bíblia, os mandamentos, o Pentateuco não diz isso. Foram interpretações que os escribas trouxeram a respeito da lei. E eram muito detalhistas, muito detalhistas. Por exemplo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o sábado, o sétimo dia, é o dia do Senhor. Não farás nele nenhuma obra. Isso é o que a lei diz. A lei do decálogo. Mas aí vinham os escribas e começavam a especificar isso. Mas então o que é trabalho? Perguntavam eles. Aí definiam trabalho. Trabalho é não levar uma carga. Aí, consequentemente, surgiu outra. Mas o que é uma carga? Se você levar uma medida assim, tá bom. Mas se você levar uma medida um pouco maior, não é uma carga. A medicina é uma profissão, é um exercício, então não pode curar. A gente tem que preservar a vida. Então você pode botar um curativo numa ferida para que ela não piore. Mas você não pode tratar para que ela melhore num dia de sábado. Você não pode escrever no dia de sábado, porque escrever é um trabalho. Aí eles chegavam a dizer, eu vou ficar por aqui, para não me delongar muito nesse particular, mas só se você escrever 2 letras que dê para ler, é pecado. Agora, se você escrever 2 letras em um lugar separado, aí não tem problema. Se você escrever com algo que não dure, por exemplo, na areia, ou com o sumo de uma fruta, não é pecado. Mas se você escrever com tinta, é pecado. Então foram essas regras que os judeus seguiam estritamente, que Jesus descumpriu, que Jesus não observou. Porque Jesus ele vem e ensina como quem tem autoridade. Posteriormente a gente vai ver, porque vamos seguir aqui 5 ou 6 antíteses, até o final do capítulo, quando Jesus ele fala a respeito de uma lei, isso vai ficar para
Eu, porém, vos digo. E quando lá no final do capítulo 7, Jesus acaba o sermão do monte, os ouvintes, assim, olha, eles ficaram maravilhados, porque eles diziam assim: ele não ensina como os escribas, os fariseus, ele ensina como quem tem autoridade. Eu, porém, vos digo. Jamais o escriba, o fariseu, diria isso. Eles sempre diziam o ensino de um homem, de um mestre antigo, de alguém que tinha precedido, e não a sua própria palavra. Essa coisa era tão séria para os judeus que, não na época de Jesus, mas posteriormente, essa tradição oral, ela foi escrita, ela foi compilada, resumidamente, algo que a gente chama de Mishnah. Eram vários volumes, cerca de 800 páginas, explicando a lei. Quer dizer, algo que é essencial, pequeno, 800 páginas para explicar. Não satisfeito com isso, depois do Mishnah, surgiu algo chamado Talmud, que talvez você tenha ouvido falar, lido em alguma revista da escola dominical. O que era o Talmud? Era a interpretação dessa Mishnah, ou seja, um comentário sobre a interpretação. Os judeus obedeciam isso estritamente. Essa é a lei que normalmente Jesus não cumpre. Essa é a lei que Jesus não cumpre. A lei pode ser dividida também em lei moral e lei cerimonial. A lei cerimonial, os ritos, ela foi abolida em Cristo. E a gente vai ver lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4, assim: porque o fim da lei é Cristo para a salvação daquele povo. O fim da lei é Cristo. Ele veio cumprir a lei. Ele não veio abolir, mas ele veio cumprir a lei. Não penseis que vim revogar, ou seja, tirar, rasgar, acabar com a lei, os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E Jesus foi o cumprimento da lei em todos os aspectos, no sentido de ele mesmo, como o nosso substituto, o segundo Adão, ele percorre o caminho sem pecar. Nós vemos isso em Hebreus. Nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele feito em tudo a nossa semelhança, mas sem pecado. Então não pecou, ele cumpriu perfeitamente a lei. Nessa série de mensagens de Mateus, nós já estudamos de Mateus 4, que fala da tentação de Jesus. E naquela ocasião a gente fez uma comparação entre Israel, o Filho de Deus, Israel, o povo de Deus, no deserto, e como eles não cumprem, como eles caem, tentando o Senhor, blasfemando contra Moisés, contra Deus, e como Jesus ele passa por isso sem pecar. Nem só de pão viverá o homem, não tentarás ao Senhor teu Deus, e retira de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Ele cumpre a lei, mas Ele também é um cumprimento. Ele é o perfeito sacrifício. Ele é, conforme disse João Batista, quando olha para Jesus, lá no Evangelho de João, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cumprimento da lei. Aquilo que o sangue de animais não podia fazer, os sacerdotes não se sentavam nem de dia, não se sentavam de um descanso, melhor dizendo, porque sempre havia pecado, sempre havia necessidade de um novo sacrifício. Agora para nós já é um descanso, porque Jesus cumpriu a lei cabalmente, fielmente, perfeitamente. Mas ele diz: não penseis que vim revogar. Essa expressão pensar aqui, ela é forte. Ou seja, não penseis nem por um minuto, nem imagine
muitos evangélicos fazer uma separação do Antigo e do Novo Testamento. Não, essa coisa aqui era o Antigo, agora é o Novo. Aqui é lei e aqui é graça. Quando existe uma continuidade no plano de Deus. O nosso Deus, ele não muda. Talvez você já tenha ouvido falar, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, irado. O Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, não mesmo, e imutável Deus. Foi o Deus do Antigo Testamento que amou o mundo de tal maneira e mandou o seu Filho, Jesus Cristo. Deus, ele não muda. E Jesus, ele fala isso, não pense nem por um momento que eu vim revoltar. Não pense que a vida agora, em termos de cumprimento, de santificação, de observância, de obediência, é menor do que era. Aliás, nós temos, na verdade, uma responsabilidade muito maior, porque nós temos mais revelação de Deus do que os profetas que vieram antes de nós. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. Nós estamos à frente. Então, não se vende aqui uma facilidade. Não vem revogar. Não pense. Não imagine. Não tem na sua mente isso nem por um minuto. Disse Jesus: eu vim cumprir a lei. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aí, mais uma vez, sabe, você consegue imaginar isso na boca de Jesus? Jesus não era o revolucionário, que ele veio mudar, em certo sentido, sim, mas não em relação ao que Deus disse. Não, até que passe os céus e a terra. Antes, porém, fala, porque em verdade. Toda vez que o texto é assim, verdade, ou em verdade vos digo, é para dar uma ênfase. É como da onde vem se origina do amém. No final a gente fala amém, ou seja, assim seja. Ou é verdade. Verdade. Quando Deus pronunciava a sua palavra, produzia amém. Assim seja. É verdade. Então, para enfatizar logo no início, ele diz amém. É verdade. Em verdade eu digo. E qual é a extensão? Qual é a durabilidade disso? Até que os céus e a terra passem. Até a consumação dos séculos. Até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Nada mudará. Irmãos, os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Com relação ao ensino, nós temos lá em Apocalipse que aquele que tirar algo das bem-aventuranças ou acrescentar algo, vai ser tirado as bênçãos, tirado os galardões e acrescentado os flagelos. Ai daquele que fizer isso. Nada vai passar daquilo que Deus disse. Porque o que Deus disse é eterno, é perfeito, é imutável. Lembra de Isaías 55? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz. Os tempos mudam, os costumes mudam, a ciência muda, os pensamentos e as argumentações dos homens, sejam com base for, elas por vezes se contradizem, mas a palavra de Deus não passa. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque é nesta palavra que nós estamos firmados. Nessa palavra que não passa, que não muda, que não tem nenhuma variação de mudança, é que nós estamos firmados. E parece até aqui que é um tom de legalismo, só parece, não é. É uma ênfase do Senhor Jesus. Nenhum i ou tio passará dali. Nenhum i ou tio. No grego,
Tio, é Carel, que é um sinal gráfico, pequeno também. Ele está falando assim, mesmo aquelas coisas pequenas, aquilo que pode ser um detalhe para você, aquilo que pode ser supérfluo para você, ele está falando, a palavra de Deus não passará, não acabará, não há nenhuma mudança, até que tudo se cumpra. Versículo 19, aquele pois que violar um desses mandamentos, posto nos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar aos homens, será considerado grande no reino dos céus. Hoje nós não estamos falando da certeza da salvação, mas ela permeia toda a Bíblia. Nós não somos salvos pelo cumprimento da lei. Nós não somos salvos pelo cumprimento da lei. A Bíblia diz que, isso nos Atos do Apóstolo Paulo, que aquele que tropeça num ponto da lei, ele é culpado de todos. Então, pela lei, ninguém vai ser justificado. Jesus é que cumpriu a lei por nós. Mas isso não pode ser uma justificativa, uma desculpa para nós esquecermos os mandamentos de Deus. Quando Paulo ele fala da graça, ele parece que tem um cuidado, porque como se percebesse ou lesse ali os seus ouvintes e diz assim, então vou pecar? Vou viver no pecado? Porque já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vou viver no pecado? Não, como posso eu viver no pecado, viver pecando? Eu já morri para o pecado, eu já morri para a lei. Mas ele fala assim, vai estar no céu, vai ser considerado mínimo ou grande, mas vai estar, porque a nossa salvação não está baseada naquilo que a gente faz ou fez, mas sim naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, derramando o sangue carneiro para a nossa salvação. Ele nos comprou, Ele nos selou com o seu sangue. Isso sim é irrevogável. Irrevogável. Outro conceito que a gente vê aqui, ele fala, violar um desses mandamentos, posto que nos menores. Irmãos, toda a lei de Deus é importante. As nossas crianças cantavam, espero que cantem ainda. Tinha um corinho que era assim, eu não vou me atrever a cantar, mas era pecado, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. O pessoal vai ficar lembrado aí. Se quiser depois fazer um solo aqui, pode vir fazer. E realmente não entra no meu coração. Aí há uma frase, eu digo uma frase, porque não é um versículo bíblico. De vez em quando a gente só repete tanto uma coisa, que parece que não é que está na Bíblia. Não está em nenhuma confissão de fé histórica da igreja. E nenhum teólogo sério escreveu isso. O pessoal fala assim, não há pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Não está na Bíblia. Às vezes, por um lado, melhor dizendo, é bom a gente lembrar disso, porque todo pecado é uma ofensa a Deus e deve ser confessado. Nós devemos nos arrepender, e só o sangue de Jesus pode nos purificar de qualquer pecado. Mas a Bíblia diz que há pecados que são mais odiosos aos olhos de Deus. Em Provérbios a gente lê isso, né? 6 coisas Deus aborrece, a sétima, a sua alma abomina, aquele que semeia, briga entre os seus irmãos. Então há diferença. E a nossa confissão de fé, o nosso breve catecismo, ele diz isso, que existem pecados que são mais graves, mais odiosos aos olhos de Deus. E na experiência nós sabemos também, porque as consequências são diferentes. Uma coisa é você pegar lá, emprestado e não devolver,
uma ferramenta do seu amigo, né? Você pegou e devolveu. Roubou. Outra coisa é você pegar o carro dele, né? Roubar o carro. Outra coisa. As consequências são diferentes. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você fazer. As consequências são diferentes. E só o sangue de Jesus pode nos purificar. E aqui a gente vê esse princípio. Se violar um dos menores mandamentos, vai ser considerado o mínimo no reino dos céus. Versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O negócio é sério, porque está falando do reino dos céus, do reino de Deus, que são sinônimos da Bíblia, e salvação. Se a vossa justiça não exceder, você não pode entrar no reino dos céus. Então aquela história de que porque eu sou salvo, eu posso viver pregando, isso não é ensinado na Bíblia. Isso não é ensinado na Bíblia. Ao contrário, nós pregamos sim que a salvação é eterna, porque os planos de Deus são imutáveis, mas nós ensinamos também, conforme a Bíblia diz, olha, nós devemos confirmar a nossa salvação, nós devemos buscar a santificação. A vida cristã, debaixo da graça, não é uma vida agora fácil, que eu posso fazer o que eu quero e viver de qualquer maneira, porque eu sou salvo. Não, eu preciso me santificar. E Jesus, que condenou tanta hipocrisia dos fariseus, e teve tanto problema com eles e com os escribas, ele diz assim, olha, você não vai fazer, não. Você tem que fazer. Em outro lugar ele disse, olha, fazei tudo que eles vos ordenar, apenas não vos imiteis nos seus feitos, porque eles falam e não fazem, eles atam fardos pesados sobre os homens e nem com o dedo ajudam a mover. Então, não é o ensino o problema, o problema é a hipocrisia. Ele fala, se a nossa justiça não exceder. E aí depois que eu falei, irmãos, da tradição oral deles, aí depois que eu falei da tal da Mishnah, depois que eu falei do Talmud, o Talmud Mishnah eu falei que são 800 páginas. O Talmud depende da versão. A versão de Jerusalém são 12 volumes. Se não me engano, a babilônica são 80 volumes. De interpretação, de comentários sobre a interpretação da lei. Os detalhezinhos que nós falamos aqui. Diz que a nossa justiça não exceder. Aí quer dizer que vou ficar procurando detalhezinhos da lei? Como eles ficavam procurando o que é trabalho, o que não é trabalho. Na verdade, isso é uma desculpa. Isso estava tão entranhado na vida e na forma de pensar dessas pessoas, que aquele jovem rico, aquele homem chegou diante de Jesus e Jesus resumiu a lei, resumiu os 10 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Alguém veja e fala assim, mas quem é o meu próximo? Aquele negócio, o que é trabalho? O que é matar? O que é adulterar? O que é cobiçar? Eles sempre tinham que inventar muitas e muitas regras. É isso que a gente tem que fazer? Não. Sabe qual é a forma de exceder a justiça dos escribas, dos fariseus? É fazendo o que eles não faziam. É cumprir a lei de Deus com o coração. Não é por uma imposição legalista, mas é por amar a lei, como lemos aqui no Salmo 119. Amo a tua lei. É meditação, meu contentamento. Amo a sua lei. Eu amo a tua palavra. Conforme diz Miqueias 6:8, ele te declarou homem o que é bom, o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É praticar, é amar,
e amar do coração. As igrejas da Ásia Menor, ali em Apocalipse, uma delas, Jesus ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles faziam as coisas certas, mas a motivação não era correta. E no reino de Deus conta isso, a motivação. Aquilo que, o motivo que te leva a fazer, tem que ser amar a Deus, amar a sua palavra, amar os mandamentos. Uma coisa é eu ler a Bíblia por obrigação, outra coisa é eu ler a Bíblia porque eu sei que é Deus que está falando, o Deus que me ama, o Deus que quer que eu conheça melhor. É orar porque eu tenho um rito e dizer: olha, se eu não orar, Deus vai me castigar. Não, eu oro porque eu quero ter comunhão com Deus. É entregar o dízimo não por tristeza, mas como diz Paulo, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, uma disposição nova no coração. Não é não fazer com medo da punição, é não fazer porque eu amo ao Senhor, eu amo a sua lei, e eu sei o preço que Jesus pagou pela minha salvação. A motivação é diferente. Nisso, a nossa justiça tem que exceder, e em muito, disse Jesus, a dos escribas e fariseus, porque senão nós não podemos herdar o reino dos céus. Aplicação, irmãos, para a nossa vida. Você sabe o que você precisa fazer. Você precisa lembrar que não existe essa divisão entre o antigo e o novo, entre a graça, entre a lei e a graça. Não. Deus é um Deus de aliança progressiva. A aliança é uma. A lei de Deus é uma. Não pense que a sua responsabilidade hoje é menor do que aqueles que viveram no passado. Não, a nossa, a sua e a minha responsabilidade são maiores, porque nós temos maior conhecimento. E não podemos tirar o iota, o i, ou o tio da lei, até que tudo se cumpra, até que Jesus volte. A lei não vai passar. Como é triste hoje, como a gente vê, quando a gente vê crentes dando um jeitinho na Bíblia, puxando, forçando uma interpretação que se adequa à minha vontade. Eu tenho um pensamento, eu tenho uma questão, então eu vou à Bíblia para a Bíblia responder igual eu quero. E aí eu forço o texto bíblico e eu não obedeço, quando eu deveria obedecer. E precisa, a nossa justiça sim, exceder em muito. Como fazer isso? Obedecendo de todo o coração. Lembrei, e vou concluir com essa passagem de Jeremias, e diz que Deus daria um novo coração, tiraria o coração de carne, de pedra, e colocaria dentro de nós um coração de carne, escreveria a sua lei no nosso coração. A Bíblia não está só nas nossas mãos, mas também no nosso coração, na nossa mente, para a gente cumprir. E eu tenho certeza que, embora sejamos salvos, ninguém quer ser vivo no reino dos céus. O colega dizia: não, eu não quero entrar no céu todo chamuscado, né, como pelo fogo. Vai entrar, não quero entrar assim. Eu tenho meus galardões. Quero ser grande no céu. Para isso, é necessário buscar a santificação, lendo e observando as palavras de Deus. A tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que a gente seja assim, aqueles que excedem os fariseus, excedem os escribas, excedem todos os moralistas, porque nós fazemos do coração, porque Deus colocou a sua palavra na nossa vida. Amém.